Bom dia, glória a Deus. Hoje é dia 3 de 12 de 2021, é sexta-feira, e são 10 horas, mais ou menos. Glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Então, vamos ter a mensagem, cujo título é Cheios do Espírito Santo. E vamos ler o hino 112, mas primeiro vamos ver o que é que poderíamos falar. Glória ao Senhor. Então vamos falar de amor, sabedoria, conhecimento, fé, discernir espíritos, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operar milagres, interpretação de línguas. Repetindo, a mensagem tem o título de Cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então vamos ler o hino 112, que diz o seguinte: estamos a falar com Deus, Deus é amor, aleluia. O título é Meu Coração, Meu Corpo. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor, aleluia. Eu entrego a minha vida, o meu espírito, alma e corpo, em sacrifício vivo, meu Senhor, eis-me aqui. Te peço que me recebas e uses para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Quem é que falou? Deus. Falou a Moisés, seu servo. Vou repetir. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isto é referente ao povo de Israel daquele tempo, do tempo de Moisés. Vou repetir. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Também o Senhor atualmente nos libertou do reino das trevas e nos transportou para a sua luz. Aleluia. Então, repetindo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito, em verdade. Então, continuando. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que os tirou e fê-los passar pelo mar vermelho em seco. Aleluia. Intentando os egípcios passar, se afogaram. O Senhor cuida do seu povo. Então vou ler outra vez. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, se nós amamos a nossa família até à terceira e quarta geração, então nós devemos fazer o que aqui estamos, já lemos há bocadinho. Glória ao Senhor. E Deus continua a dizer: E faço misericórdia a milhares dos que me amam. Ajuda-me a amar-te como tu desejas, Pai, no nome de Jesus, pela comunhão do Senhor Espírito Santo.
Vou repetir: faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo trouxe-nos a verdade e diz que agora, através de São Paulo, ele disse que agora vivemos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. É como ter uma criança, ter sempre o pai que leva o seu filho pequeno pela mão e para que não lhe aconteça nenhum mal. Assim o Espírito Santo leva-nos pela sua mão para que não nos aconteça nenhum mal. Continuando a ler a palavra de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 21:7. Vamos continuar a ler. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. É claro que isto dá origem ao facto de que os patrões devem dar pelo menos um dia de descanso aos seus trabalhadores. Então, repetindo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Jesus é que nos deu o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, estou a repetir. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Jesus mostrou-nos a maneira correta de cumprir este mandamento. Então, continuando, porque em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou. E Jesus disse que o Pai nunca para de trabalhar e ele também não parava. Não se refere, portanto, a este descanso, mas o descanso que Jesus nos deu, vindo para morrer por nós e nos salvar. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 28:12. Vamos ler mais um bocadinho. Ah, não matarás. O Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Então vou repetir: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando a pessoa julga o seu próximo, e não sendo perfeito, não é um julgamento perfeito, está também a pecar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina. E o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Êxodo 23:18. Então, amados, sigamos a moral desta lei e o Senhor vai nos ajudar. Aleluia. Então vamos ler mais um bocado a palavra de Deus. Agora no Novo Testamento. E diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que era a evangelização. Jesus disse:
Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, etc. Mas continuando a leitura, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles apresentaram ante os apóstolos, e estes orando-lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 3 a 8. O Estevão disse aos mentirosos, aos que, dizendo-se crentes, não eram, crentes no Velho Testamento, claro. Disse o Estevão: Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aleluia. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o Estevão, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que veio a ser o Paulo, né? E apedrejaram Estevão, que a invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não lhe imputes este pecado, era Pai, eu os perdoo, deve ser nesse sentido. Glória ao Senhor. Então lemos em Atos 7, 53 a 60. Continuando. E também Saulo consentiu na morte do Estevão e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, excepto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar o Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo, é claro que os outros que o mataram não eram piedosos, né? Então, repetindo, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele um grande pranto, e Saulo assolava a igreja, o Saulo que veio a ser Paulo, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra de Deus. Aleluia. Atos 8, 1 a 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, repetindo, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzem-se presos a Jerusalém.
Indo no caminho para Damasco, ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu, e que ainda em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Que és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para lembrar os bois que o seu condutor usam aguilhões para os picar. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade de Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Só o Paulo é que viu, né? Vou repetir acima. Indo Saulo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Ele viu a luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o Saulo viu a luz. Vou continuar um bocadinho. E ele disse: Queres, Senhor? Queres, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Actos 9, 1 a 7. Aleluia, glória ao Senhor. Então vou ler mais um bocadinho. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E de continuo orava a Deus, como o Senhor disse, o São Paulo, orai sem cessar. Este centurião, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos no anjo e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Actos 10, 1 a 4. E disse São Pedro estava a falar, e contou-nos como vira em pé, o centurião contou, contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, diz São Pedro, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O Espírito Santo caiu também sobre a igreja inicial. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vou repetir. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados
com o Espírito Santo. Amém. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, diz São Pedro, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quer então eu, diz Pedro, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Obrigado, Pai Celestial. Me deste o arrependimento para a vida eterna. Atos 11, 13 a 18. Glória ao Senhor. Vamos ler mais um bocadinho. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Perdão. E havia entre eles alguns homens chíprios, de Chipre, né? E sirinenses, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Atos 11, 19, 21. E partiu, mais um bocadinho a palavra de Deus. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu para Antioquia. Atos 11, 25. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Atos 11, 29 a 30. Continuando, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos 12, 24 a 25. Continuando, a palavra de Deus. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 3, 1 a 4. Vou ler mais um bocadinho a palavra de Deus. O qual estava com o procônsul Sérgio, era um tal indivíduo que era aldrabão, vamos dizer assim, era um falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, aqui o nome de Saulo começa a mudar, não é? Vou repetir. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse ao filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Atos 13, 7 a 11.
mais um bocadinho a palavra de Deus. E partindo de Pafos, Paulo e os com ele estavam, com ele, chegaram a Perge da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo da Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Atos 13, 13 a 14. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, perdão, homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo-lhe silêncio com a mão, disse, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Atos 13, 15 a 16. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Atos 13, 44 e 45. Mais um bocadinho. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icónio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 49 e 52. E aconteceu em Icónio, e aconteceu que em Icónio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Atos 14, 1 a 1, 14, 1. E havendo um motim tanto de judeus como de gentios, dos gentios com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Liacónia, e para a província circunvizinha. E ali pregaram o Evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou, como aquele outro que estava lá na porta do templo chamada Formosa. Continuando, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaónica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Atos 14, 5 a 12. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icónio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icónio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 19 a 22. Então, amados, estamos a terminar. Que Deus os abençoe.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e com todos os que receberam Jesus como Salvador, dizendo: Eu te recebo, Jesus querido, que o Estevão viu em pé à direita de Deus, como lemos acima. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tchau, amigos, tchau, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo.